E hoje vamos falar sobre leitura e interpretação de dados educacionais. Quero começar essa aula falando que nós vamos muito além de simplesmente mostrar gráficos, tabelas, até porque para entender essa temática realmente, plenamente, é preciso saber definições, saber o que é uma taxa de distorção em idade séria, por exemplo, entender o que são as avaliações como PISA, ou seja, vamos focar nessas definições, vamos trazer, sim, exemplos de tabelas, gráficos, alguns cálculos, algumas ideias de que você precisa ter para poder resolver questões que podem aparecer em concurso sobre a temática leitura e interpretação de dados. Bem como vou trazer também alguns sites que você vai poder acessar e se aprimorar ainda mais em pormenores dessas temáticas, que são bem amplas, mas com os sites que eu vou indicar você vai ter mais definições, mais exemplos reais do INEP, nos quais você vai poder não somente se capacitar para um concurso, mas também se preparar para quando no exercício da profissão você puder ter condições de avaliar o desempenho da sua escola, da sua instituição e assim poder contribuir para a melhoria do ensino, tão ciente de como a sua instituição está sendo avaliada. Mas enfim, para que servem os indicadores educacionais? Eles vão muito além de simplesmente atribuir uma nota à aprendizagem dos alunos. Eles vão considerar fatores socioeconômicos, o contexto onde está acontecendo a aprendizagem, as condições. Podemos destacar que esses indicadores eles são fundamentais para avaliar os sistemas de ensino, porque vão trazer dados como a permanência, o abandono, a própria aprendizagem dos alunos, como já falamos, ou seja, vão guiar as políticas públicas para ver em que ponto é preciso uma melhoria e em que ponto está havendo avanço. Os índices educacionais são citados e determinados pelo INEP. Vamos falar dos principais, mas vamos ter ciência que cada um pode apresentar imensas ramificações, infindáveis ramificações. Nesse sentido, conhecer os principais é fundamental, mesmo para quem quer fazer uma prova de concurso e sabe que só algum deles vão ser cobrados. Mas entenda que você pode encontrar alguns sendo citados em enunciados ou em apenas algum item. E você ter ciência do significado de cada um deles vai facilitar para que você possa, muitas vezes por exclusão, saber qual é a resposta certa. Portanto, são exemplos de indicadores educacionais segundo o INEP. Média de alunos por turma. Outro indicador, média de horas-aulas diárias. Outro indicador, taxas de distorção, idade séria. Taxas de rendimento, percentual de docentes com curso superior, esforço docente, complexidade de gestão na escola, nível socioeconômico, taxas de transição, remuneração média dos docentes e indicador de fluxo da educação superior. Vamos agora falar com mais profundidade o que seria a taxa de distorção idade séria. Essa taxa traz o percentual de estudantes que estão com a defasagem de 2 ou mais anos da série que estão cursando para a série correta que deveriam estar pela idade. Ou seja, essa taxa busca evidenciar o quanto os alunos estão atrasados, ou porque repetiram, ou porque ficaram algum ano sem estudar, e dessa forma estão com defasagem, ou seja, estão com idade um pouco mais avançada do que deveriam estar de forma ideal para a idade de uma determinada série. Outro conceito que é fundamental entender são as chamadas taxas de rendimento. Essas taxas elas vão falar sobre aprovação, reprovação e abandono nos mais variados níveis de ensino. Vamos esclarecer também a diferença entre dois conceitos que, se o candidato não entender e dominar claramente, ele pode se confundir numa questão, que é a diferença entre abandono e evasão escolar. O abandono acontece quando o estudante ele deixa de frequentar as aulas ao longo do ano. Mas a evasão é aquele abandono quando, no ano seguinte, o estudante não se matricula para fazer o próximo ano letivo. Ou seja, ou porque repetiu, ou porque já vinha faltando e simplesmente não foi mais à escola. Mas enfim, o abandono é mais pontual, é uma falta ao longo do ano, ausência ao longo do ano. Mas quando esse abandono se configura na não matrícula no ano seguinte, chamamos isso de evasão escolar. Vamos agora falar sobre o esforço docente. Esse conceito tenta representar de forma numérica as dificuldades que um professor pode encontrar no exercício de sua profissão, sendo que de 1 a 6 está representado os níveis de dificuldade e quanto maior o número, por exemplo, se for 5 ou 6, significa que a dificuldade que ele encontra é maior. Mas o que seria a dificuldade? A dificuldade seria
trabalha somente em uma escola, ou em 3 ou 4 escolas, ou mais escolas. Vamos entender que quanto mais escolas o professor trabalha, maior vai ser a dificuldade. Ora, o professor que trabalha em muitas escolas vai ter que passar mais tempo no transporte de uma escola para outra, vai ter metodologia de ensino variado de uma escola para outra, vai ter um público diferente que ele vai ter que adequar, fazer planos de aula muitas vezes diferentes. Outra coisa que complica e aumenta o esforço docente é a quantidade de alunos por sala de aula. Muitos alunos na mesma sala implica muitas vezes, numa disciplina maior, mais trabalhos a serem corrigidos, mais avaliações a serem feitas e corrigidas, por exemplo. Outro ponto a ser avaliado é o número de turnos. O professor pode trabalhar só de manhã, só de tarde, ou só de noite, ou manhã e tarde, ou tarde e noite, enfim, ou até os 3 turnos. Existem casos, e não raro, pelo contrário, no Brasil, que acontecem tais situações. Também se considera o total de alunos atendidos, quantos alunos aquele professor tem somando as diferentes turmas e as diferentes escolas. Bem como também se considera a quantidade de etapas. O professor ensina só no 3º ano, porque se ensinar só num determinado nível de ensino, é mais fácil planejar. Agora, se ele tem turma de 3º, 2º, 1º, ensino fundamental, 6º ano, 7º, 8º, fica muito mais complicado. Vamos definir agora o conceito de taxa de transição ou simplesmente o fluxo. É fundamental entender que essa taxa ela tem que somar 100%. E ela é o somatório dos promovidos, ou seja, os que passaram de ano, mais os repetentes, mais os evadidos. Não tem como não fechar essa conta. Se você somar os promovidos, os repetentes, mais os evadidos, tem que dar 100%. Olha aí, uma questão pode trazer, de repente, a numeração de quantos foram promovidos, quantos passaram de anos, quantos foram reprovados, e querer saber, a partir disso aí, dando total de alunos, e a partir disso aí, querer saber de você, candidato, quantos alunos abandonaram naquele ano. Então, você tem a ciência desses pontos. Promovidos, mais evadidos, mais repetentes, você vai ter, então, um somatório de 100%. E agora vamos focar principalmente naqueles quesitos que são mais cobrados quando você fala de índices educacionais. Taxa de atendimento escolar. A taxa de atendimento escolar, ela reflete quantas pessoas para uma determinada faixa etária, por exemplo, de 15 a 17 anos, citando um exemplo, quantas das pessoas de 15 a 17 anos, por exemplo, estão matriculadas, não importando se estão na idade certa para aquele determinado ano ou não. Ou seja, veja bem, a faixa de atendimento escolar ela se preocupa se as pessoas para uma faixa etária estão estudando. A taxa de atendimento não se preocupa se é na idade certa. Como uma variante desse conceito, vamos apresentar agora 2 conceitos, que é a taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta. A taxa de escolarização líquida vai considerar o percentual de jovens que estão matriculados na série adequada para a sua idade. Já a taxa de escolarização bruta, ela vai focar quantos estão matriculados em uma determinada série, não se importando se é a idade adequada para aquela série. Ou seja, a taxa de escolarização bruta vai se preocupar quantos estão matriculados, por exemplo, no 7º ano, no 8º ano, não se adequando, não se importando se aquele público é o ideal para estar naquela turma. A taxa de escolarização bruta vai estar preocupada quantas pessoas estão matriculadas para aquele determinado ano, independente deles estarem na idade ideal para aquela turma. Por exemplo, a taxa de escolarização bruta vai querer saber quantas pessoas estão no 9º ano, não importando para essa taxa, veja bem, para essa taxa, se os alunos ali presentes são da idade adequada ou não.
Vamos agora analisar um exemplo de questão com cálculo, no qual o raciocínio de análise de dados poderia estar sendo cobrado. Vamos lá, amigos. Em 2016, no Nordeste, 52,6% de pessoas sequer haviam concluído o ensino fundamental. Sabendo que na população do Nordeste era no referido ano de 56,9 milhões, quantas pessoas não haviam concluído o ensino fundamental? Para resolver, você vai fazer o quê? Uma regra de 3. Ora, a questão está dizendo que para o ano de 2016, a população do Nordeste, ao todo, era de 56,9 milhões. Se a população do Nordeste, em 2016, era 56,9 milhões, sabemos, portanto, que o total da população do Nordeste é 100%. 100% equivale a 56,9 milhões. Mas a mesma questão diz que do Nordeste, 52,6% sequer haviam concluído o ensino fundamental. Aí a questão, portanto, faz que você chegue à resolução através de uma regra de 3. 100 está para 56,9 milhões, que é o total, e apenas 52,6, que é o que ele quer saber, ele dá a porcentagem, 52,6% não concluíram o ensino fundamental. Aí ele quer saber quantos indivíduos não concluíram o ensino fundamental, ou seja, quantos milhões não concluíram. Fazendo a regra de 3, você chega à resposta que é 29,9 milhões aproximadamente. Veja bem, você pega os dados que a questão te apresenta e assim você faz uma regra de 3 para chegar à resposta solicitada. Vamos agora analisar um gráfico simples, onde vai estar representada a taxa líquida de escolarização por sexo, cor, raça e nível de ensino. Vejamos, você tem aqui no lado esquerdo da tela, vai de 0 a 30, que é a gradação do que se entende como o nível de escolarização. E você vai ter embaixo, vai ter os anos 95, 96, 97, 98, chegando até 2009. Portanto, vai ser um gráfico que vai representar dados do ano de 1995 até o ano de 2009. E o que você pode perceber? É que na parte de baixo, que se refere aos anos, você tem a chamada parte que retrata o eixo das abscissas. Então, embaixo, quando você tem essa representação de um gráfico, embaixo vai ser as abscissas, e aqui neste gráfico, onde tem de 0 a 30, o eixo das ordenadas. Portanto, você pegar um outro gráfico que tenha outras numerações, outros valores sendo expressos, mas sempre vai seguir essa lógica. Quem vai estar na vertical, e neste gráfico está o 0 a 30 na vertical, é o eixo das ordenadas, e neste gráfico de 95 a 2009 é o eixo das abscissas. Estou dizendo essas expressões porque pode ser que na prova apareça usando a denominação eixo ordenadas e abscissas. Então você já sabe, esse que está na horizontal, que neste exemplo aqui são os anos de 95 a 2009, é o eixo das abscissas, e na vertical você vai ter o eixo das ordenadas. Mas vejamos agora o exemplo. Esse gráfico traz uma situação alarmante, porque percebemos que a taxa de escolarização, embora ela esteja aumentando de todos os grupos, mas percebe-se que a taxa de escolarização que é mais elevada é o das mulheres brancas, que é o que está no azul mais forte, digamos assim, que começou com um índice de 9,92, um percentual, e agora está em 23,81. Quando você olha o grupo que está mais abaixo, o que está realmente por último é o índice dos homens negros. Eles começaram com 1,57 e agora é que está chegando a 6,76. Ou seja, em 2009, a taxa de escolarização dos homens negros ela é inferior à taxa de escolarização de 1995 das mulheres brancas. Percebe-se isso, portanto, como evidência de que a questão da cor e do sexo, de alguma forma, chega a ter alguma influência na escolarização.
que existe esse reflexo. Então, pode ser que uma questão cobrasse isso, de certa forma, para que você analisasse e tirasse conclusões. Conclusões que podemos tirar pela análise desse gráfico é que a escolarização, embora de todos os grupos, como se percebe, mulheres brancas está aumentando, a escolarização também dos homens brancos também está aumentando, a escolarização das mulheres negras também está aumentando e dos homens negros também está aumentando. Só que ainda assim podemos chegar a essa conclusão, mas outra conclusão que podemos chegar é que mesmo com esse aumento, a escolarização das pessoas negras ainda é muito inferior à escolarização das pessoas brancas. Vamos agora analisar um quadro sobre taxa de distorção em idade séria. Olha como poderia ser a pergunta. Em qual ano do ensino médio era maior o percentual de alunos estudando fora da faixa etária? E aí você tem o quadro trazendo esses índices. E perceba, se a pessoa não sabe o que é a taxa de distorção em idade séria, veja que o enunciado nem usa esse termo. Porque pergunta-se, em qual ano do ensino médio era maior o percentual de alunos estudando fora da faixa etária? O percentual de alunos estudando fora da faixa etária é o que nós chamamos de taxa de distorção em idade séria. Ou seja, quanto maior é o número, é maior o percentual, e aí vamos encontrar a nossa resposta. Perceba que é um conceito que você tem que saber para saber encontrar o número certo. Então vamos lá. Esse quadro traz dados do ensino fundamental, traz dados do ensino médio, traz dados do ensino fundamental 2. Perceba aí que no caso do ensino médio, você tem em 2003, por exemplo, 45,9, em 2004 um pouco menor, 44,4, 2005 42,6, 2007 42,5. Perceba, já deu para perceber, tenho certeza, que o número está caindo ao longo dos anos. 2008, 33,7, 2009, 34,4, 2010, 34,5, 2011, 32,8, 2012, 31,1, 2013, 29,5, 2014, 39,7. Olha que a numeração, portanto, está reduzindo. Aí ele pergunta, em qual ano do ensino médio era maior o percentual de alunos estudando fora da faixa etária? E aí, meu amigo, já deu para concluir? Vamos lá para a resposta? Resposta 2003. Porque o número maior, o percentual maior foi em 2003, no ensino médio, que foi 49,5. Foi maior em 2003 e está reduzindo bastante, ainda bem, a cada ano. Mas perceba, se a pessoa não tem ideia do que é essa taxa de distorção, ela pode achar que, de repente, um número menor significa que é o maior percentual, por exemplo. E não é assim. A taxa maior significa um número maior, indicando que mais alunos estavam fora da faixa etária. Mas aí, a essa questão responde, portanto, que é o ano 2003, onde era 45,9. E agora nós vamos interpretar uma tabela sobre taxa de aprovação. Daniel, qual a diferença entre tabela e quadro? Porque você deve ter reparado que na outra questão eu falei quadro e agora eu estou falando tabela. Tem várias diferenças, mas simplificando, até porque não é bem o nosso objetivo aqui, mas já dá uma ideia geral, é que a tabela você não tem uma divisão em linhas, tanto na vertical e na horizontal. É algo mais simples graficamente. O quadro não, você tem as casinhas bem delimitadas, cortando horizontalmente e verticalmente. O quadro delimitado e a tabela não, ela é mais expositiva, sem tantas linhas divisórias. Nesse sentido, vamos analisar agora essa questão proposta. Pergunta-se, supondo-se 100 mil alunos matriculados no sexto ano em 2013, quantos foram aprovados? Ora, essa tabela traz a seguinte informação, a taxa de aprovação no sexto ano do ensino fundamental, de 2007 a 2013. Perceba-se que a questão quer saber só de 2013, então olhe somente para os dados de 2013. Não, Daniel, mas tem que olhar para tudo. Não, a questão pode trazer muitos dados, mas muitas vezes você vai olhar somente para um ano particular, para um dado particular. Portanto, muita atenção na hora da sua prova para você se ligar e saber de qual dado precisamente você vai ter que usar na resolução. Como a questão quer saber somente de 2013, vamos lá.
Essa tabela diz que em 2013 a taxa de aprovação foi de 82,20. Portanto, de todos os alunos matriculados em 2013, passaram 82,20 desses alunos. Se a questão está dizendo que tinha 100 mil alunos matriculados no sexto ano em 2013, quantos foram aprovados? A gente sabe que vai ser 82,20% de 100 mil, dando como resposta nada mais nada menos que 82.200 alunos aprovados. Mais uma vez, basta você fazer uma regra de 3 e chegar de forma simples à interpretação e análise desse dado. Para que nos acostumemos com a visualização gráfica, eu trouxe aqui um outro exemplo simples, mais para visualizar, não com questão em si, através do slide. Mas veja, um outro exemplo de gráfico, com cores, com barras. Vamos localizar o eixo das ordenadas e das abscissas. Onde é que vai ser as abscissas? Isso mesmo, a abscissa vai ser exatamente onde estão representados os anos. 2000, 2001, 2002, 2003, vai até 2020. Já o eixo das ordenadas vai ser a taxa em si, que vai variar de 0 até 90. Percebemos que a taxa de escolarização que está sendo representada, algo que podemos concluir da análise desse gráfico, é que ao longo dos anos, de um modo geral, salvo exceções, está havendo um aumento da taxa de escolarização líquida do ensino médio. Talvez a questão pudesse perguntar em que ano houve uma diminuição da taxa de escolarização. Onde é que isso foi percebido, por exemplo? E aí você tem alguns pequenos exemplos. De 2003 para... na verdade, de 2004 para 2005, houve uma pequena redução de 34,9 para 34,2, como também houve uma redução de 2007 para 2008 e 2009 para 2010, havendo uma projeção de um aumento em 2015 e 2020, certo? Então, é uma informação simples que você tem observando com muita atenção o seu gráfico, sabendo localizar onde é as ordenadas, as abscissas e vendo os dados que são te apresentados em números e as taxas que vão estar sendo colocadas. Vamos agora falar sobre o SPAES. O SPAES, que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, é um modelo de avaliação, digamos assim, externa, que as escolas elas têm que se submeter, as de nosso estado. É uma avaliação na qual as escolas do nosso estado, sejam elas estaduais ou municipais, elas precisam submeter para que seja verificada como está se dando a questão da aprendizagem em suas instituições. A Secretaria do Estado do Ceará desenvolveu, portanto, e ela aplica esta avaliação, que vai desde a etapa de alfabetização até o ensino médio. E aqui trazemos uma representação gráfica do SPAES, dos resultados do SPAES, tramitando entre 2012 e 2017 de uma determinada escola. Perceba que você vai ter notas de língua portuguesa e proficiência que vão estar sendo evidenciadas através deste gráfico. Daniel, mas que números são esses? 246.5, 246, 247, 249.7, 253.2 e 270.1. Porque aqui de um lado não tem, no eixo das ordenadas, não tem nada escrito e embaixo tem os anos. Muitas vezes pode ser feito isso, mas isso não é motivo para você se preocupar. Ora, se embaixo tem os anos, você sabe que essas numerações que estão sendo apresentadas, elas são as notas do SPAES nessa área de língua portuguesa e proficiência. Essa numeração reflete notas que foram médias apresentadas pela instituição nessa área. Aí, dessa forma, pode ficar subentendido o eixo das ordenadas. Não tem nada dizendo a que eles se referem, mas você deduz, sabendo que é um gráfico que fala sobre o SPAES, que são as notas. Portanto, você tem que interpretar da forma adequada. Olha bem o que a gente está focando. Leitura e interpretação de dados. Se você tem 246.5 e lá no final, em 2017, 270.1, percebemos que está essa escola, que é a Escola Governador César Caos, está tendo uma evolução das suas notas no SPAES entre 2012 a 2017, o que é muito positivo. Portanto, se está havendo a melhoria da aprendizagem do ensino nessa instituição, significa que os números vão ser como estão de fato.
cada vez mais crescentes. É um sinal bem positivo. Agora nós vamos falar sobre o sistema de avaliação da educação básica, que ele é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala, que vão permitir ao INEP, que é o órgão que faz exatamente a mensuração desses dados, realizar um diagnóstico da educação básica do nosso país, que é o Brasil, né? E de alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo, portanto, um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. São feitas provas, questionários, tudo com o intermédio do INEP, para que se possa chegar a essa conclusão. Perceba bem, as médias de desempenho do SAEB, que vão ser, como já falado, obtidas através de provas e questionários, vão ser somados com os dados da aprovação obtidos do censo escolar. Ver quantos passaram, quantos reprovaram. E aí, juntando todos esses dados do SAEB com os dados do censo, você tem o índice do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, veja bem, o IDEB ele é um somatório do SAEB com os dados do censo escolar. Vamos prestar atenção para que você tenha ciência e não caia numa pegadinha porque não sabe os conceitos. O IDEB, portanto, ele é mais amplo que o SAEB, porque ele pega os dados do SAEB junto com os dados do censo escolar. Agora vejamos uma comparação de dados do SAEB comparando as escolas estaduais e privadas entre 95 e 2009, representada através de uma reta com triângulos em pontos específicos. Você tem a rede privada, que está lá em cima, e a rede estadual, simbolizada pela reta, com quadrados. Logo de cara você percebe que as notas da rede privada estão bem superiores, havendo, contudo, em alguns momentos em que houve queda, que houve permanência, mas umas notas bem superiores à da iniciativa pública, que houve até, de certa forma, um decréscimo de 95 até 2001, havendo subida até 2003, com descida, subida novamente, enfim. Ou seja, vamos pensar o que a gente definiu lá no início da aula, sobre políticas públicas. Você está tendo evidência através do SAEB, através desse gráfico, que é a interpretação do SAEB, que as notas da rede pública elas estão muito aquém da privada. Ou seja, são precisas políticas públicas que possam melhorar esses índices ao longo dos anos. Agora nós vamos falar sobre o PISA. O PISA é uma avaliação a nível internacional, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que mostra, de um modo geral, de forma comparativa, como está a educação nos mais variados países, tendo como ideia ser, de forma amostral, vai avaliar estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, uma idade que se pressupõe que acontece o término da escolaridade obrigatória básica na maioria dos países. Claro que tem exceção, mas como o PISA tem que ser internacional, ele tem que trabalhar com o que é mais comum. Aí ele pressupõe que essa faixa etária de 15 anos, ela já vai abarcar o término da educação básica da maioria dos países. Pois bem, as avaliações do PISA elas vão avaliar 3 áreas de conhecimento, que é a leitura, matemática e ciências. Sendo que a cada ano é dada, a cada avaliação, melhor dizendo, porque a avaliação acontece a cada 3 anos. Então, a cada edição dessa avaliação é feita uma ênfase maior em cada uma das áreas. Pode ser que no ano seja matemática, pode ser que no outro a ênfase seja em ciências, pode ser que no outro ano a ênfase seja em leitura. Pois bem, isso é o PISA. Agora vejamos um exemplo da série histórica do desempenho dos brasileiros na disciplina de ciências. A evolução da proficiência média dos estudantes brasileiros considerando os erros de ligação. Amigos, percebemos que entre 2006 o índice estava em 390, já em 2009 405, 2012 402 e 2015 401. Ou seja, o índice brasileiro ainda está muito aquém do que poderia estar. Ou seja, não está havendo uma grande evolução. Pelo contrário, se você olhar de 2009 para 2015, houve até um decréscimo, mesmo que pequeno, mas no desempenho das ciências. Quer dizer, as políticas públicas que estão sendo feitas para essa área, elas precisam melhorar. E aí reforçamos. O que é que um gráfico desse evidencia? Que a metodologia utilizada, ela precisa ser revista. A metodologia, a verba que se aplica,
a política de formação de professores, as avaliações externas, internas, tudo isso precisa ser repensado, porque os índices que são baixos, eles não podem permanecer baixos ou até cair, como foi o verificado entre 2009 e 2015.